Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia. E nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Cristo, Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Então, nesse domingo extraordinário, nós celebramos a Páscoa de Jesus, o Cristo que triunfou sobre a morte e a dor e nos inseriu na vida nova pela sua ressurreição. A tristeza é vencida pela alegria da vida que brilha para sempre. Então, que nós possamos nos unir com um coração sincero e a chama da fé acesa a toda a igreja que celebra este dia especial. Então, que a nossa fé, nossa alegria e nosso testemunho possam transfigurar o mundo. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 10, versículo 34, depois o versículo 37 a 43. Atos, capítulo 10, versículo 34, depois o versículo 37 a 43. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, essa primeira leitura, do Atos dos Apóstolos, fala pra gente, que nós, para que quem sabe o motivo para o crescimento e a vivência da nossa fé em Jesus ressuscitado. Jesus andou por toda parte fazendo bem. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Então, Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. Então, que nós possamos, dar testemunho e anunciar sempre essa boa nova a todos, Cristo está vivo. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Então, a segunda leitura fala para a gente que nós devemos nos esforçar por alcançar as coisas do alto, E que nós possamos sempre buscar as coisas celestes e não as coisas terrestres, Que a gente sempre possa nos esforçarmos para buscar as coisas do alto, Onde está Cristo, e dar testemunho da sua palavra a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 20, versículo 1 a 9. João, capítulo 20, versículo 1 a 9. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhe: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu,
porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Então, o evangelho de hoje, diz que 3 pessoas vão ao sepulcro na manhã da Páscoa. Maria Madalena, corre desesperada, não entende o que aconteceu. Aí ela pergunta, ela fala, roubaram o corpo do Senhor, Pedro chega e entra no túmulo. De Pedro é dito apenas que viu no chão os lençóis mortuários que haviam envolvido a cabeça e o corpo de Jesus. O outro discípulo, o amado de Jesus, apesar de chegar primeiro, entrou depois de Pedro na sepultura. Dele é dito apenas, ele viu e acreditou. Para quem ama e crê, os sinais são suficientes. A vida, o Cristo, que é a ressurreição, é maior que a morte. Diante disso, nesse dia da Páscoa, que nós possamos dedicar tempo para refletir o que nos diz a primeira leitura, o que nos disse a segunda leitura, que nós possamos dar testemunho, anunciar essa boa nova para todos. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, ele venceu a morte, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Uma feliz Páscoa a todos. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.